Olá, vamos falar nesse espaço a respeito da retenção na fonte, das contribuições PIS, COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro, CSLL, nos pagamentos de pessoa jurídica para pessoa jurídica de serviços previstos na legislação. A matéria é regulamentada pela Instrução Normativa 459 de 2004, atualizada. Aqui está o fundamento legal da matéria aqui versada. Essa retenção foi criada pela Lei 10.833, lá em 2003, através desses dispositivos do artigo 30 até o 36, e, como já dissemos, a matéria é regulamentada atualmente pela Instrução Normativa 459, que, por sua vez, atualiza-se pela 765 de 2007, 791 de 2007 e 1151 de 2011. Ela trata especificamente de hipóteses de retenção de pagamentos efetuados de pessoa jurídica para outra pessoa jurídica na prestação dos serviços que estão aqui relacionados nessa legislação, e ambas as empresas, pagadora e recebedora, são pessoas jurídicas de direito privado. A questão do fato gerador. Diferentemente do imposto de renda, aqui a retenção na fonte se dá, o fato gerador, conforme o fato gerador, descrito como pagamento dos honorários dos serviços, inclusive pagamentos antecipados por conta de prestação de serviços de entrega futura. Então nós temos que observar muito bem que o fato gerador, de acordo com a lei, se dá pelo pagamento efetivo, ou seja, o valor colocado à disposição da beneficiária de forma incondicional. Como nós dissemos, a legislação estabelece expressamente quais são as hipóteses de serviços prestados cujo pagamento acaba gerando a retenção. São essas hipóteses: serviços de limpeza, conservação, serviços de manutenção, serviços de segurança e vigilância, transporte de valores e locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber. E, por último, pela remuneração de serviços profissionais, conforme esses serviços definidos no art. 647 do Regulamento do Imposto de Renda. E os detalhes nós vamos verificar na sequência. Então, a listagem de prestação de serviços sujeitos à retenção das contribuições sociais é uma listagem taxativa, embora um ou outro tema traga alguma dificuldade de interpretação, mas nós nos propomos a discutir esse assunto aqui. A própria Instrução Normativa já traz algumas definições de serviços para nós. Por exemplo, o que é serviço de limpeza, conservação ou zeladoria? São, nos termos desta Instrução Normativa, são serviços de varrição, lavagem, enceramento, desinfecção, higienização, desentupimento, dedetização, desinsetização, imunização, desratização ou quaisquer outros serviços que são destinados a manter a higiene, asseio, conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações, dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum. O que é manutenção? Com hipótese de retenção na fonte das contribuições. Manutenção é todo e qualquer serviço de manutenção ou conservação de edificações, instalações, máquinas, veículos, automotores, embarcações, aeronaves, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores, ou de qualquer bem quando destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação, exceto se essa manutenção for feita em caráter isolado,
como um mero conserto de um bem defeituoso. Então nós já estamos vendo que aqui neste ponto, no que tange a manutenção, a Receita Federal já se preocupou em observar que a manutenção sujeita à retenção na fonte das contribuições normalmente seria aquela decorrente de contratos continuados. No que se refere a um mero conserto em caráter isolado, com bem quando ele apresenta um determinado defeito, então já não é o caso. Mas daqui já surge uma observação. Quando as partes, pessoas jurídicas, vão contratar um tipo de serviço denominado no âmbito da manutenção, é preciso que fique claro. Ou seja, há um contrato de prestação continuada? Há ou não? Se houver, é uma manutenção. Se não houver esse contrato de prestação continuada, é importante observar se o que está sendo contratado é um mero conserto de um bem que apresentou um defeito. Então, o faturamento e o contrato entre essas empresas não deverá usar o termo manutenção, mas sim o termo conserto de um bem defeituoso. Isso é fundamental na conceituação e aplicação da lei e aplicação dessa regulamentação estabelecida pela Instrução Normativa 459. Outra hipótese. Aqui explicada pela Instrução Normativa. O que é serviço de segurança ou vigilância? São os serviços que tenham por finalidade a garantia da integridade física de pessoas ou a preservação de valores e de bens patrimoniais, inclusive escolta de veículos de transporte de pessoas ou cargas. Por sua vez, os serviços profissionais são aqueles que estão relacionados no artigo 647 do Regulamento do Imposto de Renda, tais como administração de bens ou negócios, advocacia, arquitetura, todos aqueles que nós vamos ver na sequência. E são os mesmos serviços, as mesmas hipóteses sujeitas ao imposto de renda na fonte de 1,5%. Então é fácil concluir que, nas hipóteses que é cabível de serviços profissionais, a retenção de 1,5%, fatalmente deverá haver a retenção das contribuições sociais. As retenções serão efetuadas sem prejuízo do imposto na fonte das pessoas jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas na legislação do imposto de renda. No imposto de renda nós temos também a retenção da alíquota de 1%, como nós temos aqui também a previsão de retenção das contribuições. Aplica-se, e isto é um ponto importante também, para fim da retenção das contribuições, os mesmos critérios de interpretação adotados em atos normativos expedidos pela Receita Federal para a retenção do imposto de renda. Então nós vamos falar mais para frente, os serviços de medicina, os serviços de engenharia, que nós temos algumas posições do fisco já antigas a respeito da matéria, e essas mesmas interpretações também são admitidas para fins da retenção das contribuições sociais. É isso que diz a Instrução Normativa 459. Aqui está, então, a lista de serviços profissionais. São 40 itens. Também estão sujeitas à retenção do imposto na fonte de 1,5%. Começando com administração de bens, com exceção de consórcios, de fundos, mútuos, advocacia, análise clínica laboratorial, análise técnica, arquitetura, assessoria e consultoria técnica, com aquela exceção ali citada no item 6, assistência social, auditoria, avaliação e perícia, biologia, biomedicina, cálculo em geral, consultoria, contabilidade, desenho técnico, economia, elaboração de projetos, engenharia, com aquela exceção ali citada, ensino e treinamento, estatística, fisioterapia, fonoaudiologia, geologia, leilão, medicina, com aquelas exceções dos serviços prestados naqueles ambientes de banco de sangue, laboratório, ambulatório, casa de saúde, recuperação e repouso, hospital, pronto-socorro,
nutricionismo e dietética, odontologia, organização de feiras de amostras, congressos, seminários e congêneres, pesquisa em geral, planejamento, programação, prótese, psicologia e psicanálise, química, raio-x e radioterapia, relações públicas, serviços de despachante, terapêutica ocupacional, tradução e interpretação comercial, urbanismo e veterinária. Então nós podemos observar que não é correto assimilar ou interpretar de que só estão sujeitos à retenção aqui das contribuições, como lá também no imposto de renda de 1,5%, estariam obrigados somente à retenção dos faturamentos correspondentes a serviços relativos à profissão legalmente regulamentada. Como nós vimos aqui, a lista ela é taxativa, independentemente se o serviço prestado é decorrente de lei da atividade profissional ou não. Por exemplo, nós temos aí alguns itens, como cálculo, por exemplo, desenho. Não são profissões reguladas por lei, mas são hipóteses previstas como fato gerador da retenção. Como nós dissemos, no caso de contratos de caráter múltiplo e diversificado, nós vimos lá que no item engenharia há algumas exceções. Então aqui esse parecer normativo, lá de 1986, ele já esclareceu o assunto para nós. Que não, no caso de serviços de engenharia, não é exigido o imposto na fonte e também as contribuições em relação a rendimentos oriundos da execução de contrato de prestação de serviços abrangendo trabalhos de engenharia que seja de caráter múltiplo e diversificado, como, por exemplo, o contrato que englobe serviços preliminares, tais como viabilidade, projetos, execução física da construção civil ou obras assemelhadas, fiscalização de obras. No caso de medicina, o raciocínio também é o mesmo. O mesmo parecer normativo estabelece. O campo de incidência na fonte, tanto do IR como das contribuições, ele se restringe aos rendimentos decorrentes do desempenho de trabalhos pessoais da profissão da medicina, que normalmente poderiam ser prestados em caráter individual e de forma autônoma, mas que por uma conveniência empresarial eles são executados mediante a interveniência de sociedades simples ou sociedades empresárias. E aí, continua o parecer, estão fora da faixa impositiva da retenção. Nesta modalidade de medicina, 1. Serviços inerentes ao desempenho das atividades profissionais da medicina, quando executados dentro do ambiente físico desses estabelecimentos de saúde, como ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital, pronto-socorro, prestados sob a subordinação técnica e administrativa da pessoa jurídica titular do empreendimento. 2. Pelo mesmo critério, também estão excluídos da retenção os rendimentos da prestação de serviços correlatos aos serviços de medicina, como análise clínica laboratorial, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psicanálise, raio-x e radioterapia. 3. Também os rendimentos provenientes da execução de contrato de prestação de serviços médicos, pactuados com pessoas jurídicas, visando assistência médica de empregados e seus dependentes em ambulatório, casa de saúde, pronto-socorro, hospital e estabelecimentos assemelhados, desde que a prestação de serviços seja realizada nesses estabelecimentos de saúde mencionados, próprios ou de terceiros. Amplitude da norma prevista na lei. A obrigação da retenção, ela se aplica inclusive aos pagamentos efetuados por a lei das pessoas jurídicas normais, né? Também pagamentos efetuados por associações, inclusive entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos. Também as sociedades simples, aquelas do Código Civil, prestadoras de serviços, incluindo aí também as sociedades cooperativas, as fundações de direito privado e condomínios de edificações.
Então, além das pessoas jurídicas, sociedades empresárias, também as sociedades simples, prestadoras de serviço e mais essas outras categorias de pessoas jurídicas e, por último ali, também os condomínios. Estão sujeitos a essa regra de retenção das contribuições. No caso de cooperativas, a cooperativa ela tem a dispensa de retenção, de sofrer a retenção da contribuição social em relação aos atos cooperados. Então, a cooperativa está dispensada de sofrer a retenção quando receber valores decorrentes de honorários, mas essa dispensa é somente relativa à contribuição social sobre o lucro em relação aos atos cooperados. Já as cooperativas de consumo, elas têm uma retenção normal do PIS/COFINS alíquota, da contribuição alíquota geral de 4,65. Dispensa da retenção. Não é exigida a retenção na hipótese de pagamentos efetuados a empresas estrangeiras de transporte de valores e pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Esta instrução normativa, no que se refere às empresas do Simples Nacional, essa instrução normativa tem um anexo específico através do qual a empresa enquadrada no Simples Nacional presta essa declaração à fonte pagadora sob sua inteira responsabilidade. Empresa do Simples Nacional como fonte pagadora. Também aqui, a empresa que é optante pelo Simples Nacional, na condição de fonte pagadora, ela está dispensada de efetuar a retenção. Ela não é obrigada. Então, podemos enquadrar a pessoa jurídica do Simples Nacional nos dois polos, no ativo e no passivo, ou seja, recebendo honorários ou pagando honorários. Em nenhuma das duas hipóteses haverá retenção das contribuições sociais. Dispensa de retenção de COFINS e do PIS e tributação somente da contribuição social. Neste caso, a título de transporte internacional de valores efetuados por empresa nacional e também pagamentos aos estaleiros navais, que tem registro especial no Registro Brasileiro REB. Quanto ao valor, a dispensa quanto ao valor. A legislação estabelece uma dispensa de retenção quando o pagamento ao beneficiário, pessoa jurídica beneficiária, for inferior ou igual a R$5.000, considerando-se o fato no mês. Então, existe um limite de dispensa de retenção que a legislação estabelece e elegeu R$5.000 de pagamento no mês para a mesma pessoa jurídica beneficiária. Se ocorrer mais de um pagamento no mesmo mês para a mesma prestadora de serviço, a cada pagamento deverá ser, primeiro, efetuado a soma dos valores pagos dentro do mês, a partir do segundo, naturalmente. Calculado o valor a ser retido sobre o montante do mês, desde que o montante ultrapasse o limite de R$5.000, devendo então ser deduzidos os valores retidos anteriormente dentro do mesmo mês. Caso a retenção a ser efetuada seja superior ao valor pago, a retenção será efetuada até o limite deste valor que está sendo pago. Vamos exemplificar. Primeiro exemplo. Se for prestado um serviço sujeito à retenção das contribuições, no valor, esse valor do serviço, R$12.000, para pagamento em 3 parcelas, conforme convenção em contrato, de parcelas de R$4.000, mas com previsão de pagamentos em meses distintos, não haverá retenção, pois em cada mês, o pagamento fica inferior ao limite de R$5.000. Então é uma questão de planejamento, se for o caso, entre as partes. Exemplo 2. Emissão de uma nota fiscal no dia 10/3, no valor de R$3.000.
Emissão de uma outra nota fiscal no dia 29/3, no valor de 3.000. A retenção na fonte só vai ocorrer se as duas notas forem pagas dentro do mesmo mês de março. Se uma nota do dia 10, por exemplo, for paga no mês de março e a outra nota do dia 29 for paga no mês de abril, então não haverá retenção, porque o valor pago dentro do mês ficou abaixo de 5.000. Exemplo 3. Emissão da nota fiscal no dia 10/3, no valor de 4.980, cujo pagamento ocorreu em 15/3. Emissão de uma outra nota fiscal contra a mesma empresa no dia 25/3, no valor de R$200. Se essa segunda nota de 200 for paga no mesmo mês de março, o somatório dos pagamentos efetuados em março para aquela pessoa jurídica corresponderá então a 5.180, logo sujeito à retenção. Continuação do exemplo. O valor da retenção seria 5.180 à base de 4,65, 240,87. Valor a pagar, somente R$200, que é o valor da nota. Mas o valor da retenção devida é 240,87. Nesta hipótese, nada será entregue à pessoa jurídica beneficiária. Ela vai dar quitação do valor como se fosse recebido. No entanto, este valor será considerado como retenção na fonte, sujeito ao recolhimento. E esses R$200, proporcionalmente, ele pode ser distribuído nas 3 contribuições desta forma aí. Base de cálculo e alíquota. A base de cálculo da retenção corresponde ao valor bruto do serviço prestado, valor pago, não sendo admitida na legislação qualquer dedução. Uma exemplificação é o ato declaratório interpretativo número 3, de 2005, que diz que valor de vale pedágio não integra a base de cálculo. A alíquota, 4,65%, distribuído 3% COFINS, 0,65% de PIS e 1% da contribuição. O código normal de recolhimento é 5952. Por que é importante considerar as alíquotas em separado de retenção? Porque esses valores, para a pessoa jurídica que sofre a retenção, ela deduzirá esse valor das suas contribuições devidas, correspondente a cada uma delas. A questão da nota fiscal. O destaque das retenções. Honorários, R$10.000. Retenção de 4,65%. A prestadora de serviço deve colocar na nota fiscal? Deve destacar, emitindo a nota fiscal pelo líquido? Não há nada que diga que ela deve emitir a nota fiscal pelo bruto ou pelo líquido. Isso é uma questão de interpretação, de facilitação da prestadora perante a fonte pagadora. A instrução normativa diz que estabelece que a pessoa jurídica, a prestadora, deve informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação. Mas ela não diz se deve deduzir o valor ou não. Então fica a critério. A prestadora, visando facilitar a forma de pagamento por parte da contratante, então ela pode fazer pelo líquido, indicando as retenções dos 4,65, fica a critério. Importante, a instrução normativa diz que é para destacar no documento. Produtos de alíquota zero ou hipótese de isenção. Alíquota zero das contribuições, PIS e COFINS. Deve informar na nota fiscal ou documento emitido com o respectivo embasamento legal. Então, toda vez que a prestadora, ela se acha na condição de tributação zero ou de operação isenta, ela tem que fundamentar perante a fonte pagadora. Né? A fonte pagadora não tem obrigação nenhuma de procurar saber se ele está isento, se é alíquota zero, etc. Isso cabe ao interesse da prestadora do serviço. A retenção dar-se-á mediante a aplicação de alíquota específica
correspondente à contribuição que não é alcançada pela isenção ou por alíquota zero. E se acontecer de alguma das três contribuições não sofrer retenção, com o devido fundamento no documento fiscal, perante a fonte pagadora, então a fonte pagadora vai fazer o recolhimento das demais contribuições conforme um desses códigos aí estabelecidos. Então fica claro que o cruzamento que a Receita Federal faz vai ser a consequência lógica. Qualquer DARF recolhido no código, por exemplo, 5960, ficou claro que as demais contribuições ou da contribuição sobre o lucro ou sobre o PIS não foi recolhido. Então um código já identifica a operação, qualquer um dos três. O prazo de recolhimento do valor retido. Deve ser recolhidos através de DARF, naquele código normal 5952, no caso dos 465, até o último dia útil da quinzena seguinte ao da retenção. Note que o período de apuração para fins de recolhimento ele é quinzenal. No entanto, aquela dispensa de retenção de valor pago até 5 mil é uma consideração de um período mensal. Tratamento dos valores que foram retidos. Eles são, pela prestadora, considerados como antecipação do que elas devem no seu faturamento mensal, em relação às respectivas contribuições. Então ela tem lá a sua receita, a sua base de cálculo do PIS e da COFINS, ela vai deduzir o que ela sofreu de retenção de PIS e COFINS. Ela vai apurar a sua contribuição social sobre o lucro, seja pelo lucro real, seja pelo lucro presumido, e vai deduzir o valor do 1% de contribuição que ela sofreu a retenção. Assim, podem ser deduzidos pelo contribuinte das contribuições devidas em relação à mesma espécie, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção. Então, grifando essa última frase aí, a dedução pela prestadora dos valores retidos de PIS, COFINS e CSLL só pode ser deduzidos das contribuições devidas a partir do momento em que ela sofre a retenção, nunca antecipado. Nunca antecipado. Ora, se eu estou fechando hoje o PIS e COFINS deste mês, e eu sei que eu tenho faturamento contra uma empresa cliente X, e ela ainda não me pagou, aqueles honorários, e eu estou reconhecendo a receita pela competência, se for o caso, mas eu não sofri a retenção porque eu não recebi. Então eu não posso deduzir a contribuição PIS, COFINS ou CSLL neste mês. Eu vou ter que aguardar o período subsequente. É isso que a instrução normativa deixa bem claro. A pessoa jurídica que sofre a retenção só pode deduzir o valor correspondente à retenção indicada no corpo do seu documento emitido a partir do mês em que ela sofreu a retenção, e não antecipado. O valor a ser deduzido corresponde a cada espécie de contribuição, é óbvio. Contribuição social contra contribuição social sobre o lucro. PIS contra PIS, COFINS contra COFINS. Será determinada pelo próprio contribuinte, mediante aplicação sobre o valor bruto do documento das alíquotas respectivas às retenções efetuadas, já concluídas pela fonte pagadora. A questão de saldos credores apurados pela empresa no que tange a restituição ou compensação. É possível? É possível. Algumas empresas se depararam com essa situação. Só que não havia previsão legal de restituição ou compensação com outros débitos previstos em lei. A Receita Federal andou glosando muita empresa que promoveu esse tipo de compensação. Mas a matéria foi regulada em lei. Os valores retidos na fonte a título de PIS e COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar em relação ao seu faturamento, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. Essa previsão, desde 2008, está prevista na Instrução Normativa 900, no seu artigo 12. A própria legislação estabelece que ficando configurada a impossibilidade da dedução, quando o montante retido no mês excede o valor da contribuição a pagar no mesmo mês. Então, aí está configurado então a impossibilidade. E para efeito de determinar esse excesso,
No caso da empresa que seja tributada pelo lucro real, regime de PIS/COFINS não cumulativo, considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontado dos créditos apurados dentro daquele mês. Então, para se chegar no valor de um excedente para que seja restituído ou compensado com outros débitos, é preciso observar o que dispõe a lei. Como que se configura a impossibilidade da dedução e como que se chega no valor do excesso para as empresas do lucro real. A restituição ela pode ser requerida à Receita Federal a partir do mês subsequente àquele que ficar caracterizado a impossibilidade da dedução mencionada, mediante o formulário próprio anexado à Instrução Normativa 900 de 2008, pedido de restituição ou ressarcimento. Já para a pessoa jurídica prestadora, que está amparada em medida judicial, em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses do Código Tributário, nesses dispositivos aí citados, ou então por uma sentença judicial já transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento de qualquer uma das 3 contribuições, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento, de posse dessa documentação, ela deve elaborar individualmente os valores das contribuições considerados devidos, aplicando-se as alíquotas correspondentes e efetuar o recolhimento em DARF distinto para cada um deles, utilizando-se desses códigos aí. Então, na medida que no sistema da Receita ingressar um DARF de recolhimento com um desses códigos, identificando a fonte pagadora ou mesmo a prestadora, a Receita Federal já toma conhecimento prévio de que ali há um fato de não tributação no relacionamento jurídico tributário dessas duas empresas. Ocorrendo qualquer das situações aqui previstas, o beneficiário do rendimento apresenta à fonte pagadora, a cada pagamento, comprovação de que o seu direito à não retenção continua amparado por medida judicial naquela data. Isso é fundamental. Algumas situações especiais, operações com cartão de crédito. No pagamento efetuado por meio de cartão de crédito ou débito, a retenção será efetuada pela pessoa jurídica tomadora dos serviços sobre o total a ser pago à empresa prestadora dos serviços, devendo o pagamento com o cartão ser realizado pelo valor líquido após deduzidos os valores das contribuições retidas, cabendo a responsabilidade pelo recolhimento destas à pessoa jurídica tomadora do serviço. Nas notas fiscais, no caso de código de barras, documento com código de barras, nessas notas e faturas, de boletos bancários ou qualquer documento que contenha código de barra, deve ser informado o valor bruto dos preços dos serviços e os valores de cada contribuição incidente sobre a operação, devendo o seu pagamento ser efetuado pelo líquido após deduzidos os valores das contribuições retidas, cabendo aí a responsabilidade pelo recolhimento destas à pessoa jurídica tomadora do serviço. Essa disposição não se aplica a faturas do cartão de crédito, como nós já vimos. Já o caso do comprovante anual de retenção, que é obrigatório fornecimento por parte da fonte pagadora. Hoje pode ser feito isso, inclusive, via internet. A pessoa jurídica que efetuar a retenção na fonte das contribuições sociais deve fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente. Isso fica claro que é um encargo da pessoa jurídica se preocupar com esse tema da retenção. Por quê? Porque ela vai emitir um documento comprovante da retenção mês a mês, valor pago, valor retido, vai fazer constar na sua DIRF anual. A prestadora vai deduzir esse valor das suas contribuições devidas, vai informar via DACOM, vai informar na sua DIPJ, no caso da contribuição sobre o lucro. Então, tem que haver um cruzamento perfeito. A fonte pagadora que não se preocupar com esses detalhes, ela fatalmente lá na frente,
com o sistema da Receita Federal não cruzando esses dados, ela vai ser incomodada, ou pelo fisco ou pela empresa contratada. O comprovante anual pode ser disponibilizado, como eu disse, pela internet, né, informando código da retenção, natureza do rendimento, o valor pagos antes de efetuada a retenção e o valor retido. Como nós dissemos, na DIRF anual, é obrigatório, na DIRF, a pessoa jurídica que efetuou o pagamento e a retenção apresentar nesse aplicativo, no prazo estipulado, discriminando mensalmente somatória dos valores pagos, total do valor retido, por contribuinte e por código de recolhimento. E aí, como nós já adiantamos, vai haver o cruzamento com o DACOM, da pessoa jurídica prestadora do serviço. E vai haver, no caso da contribuição, cruzamento com a DIPJ, o valor deduzido. Nós selecionamos algumas definições de serviços já de orientações prestadas pela própria Receita Federal. No caso muito comum de informática, como entender a questão de serviços da área de informática? Sujeito à retenção ou não sujeito à retenção? Essa solução de consulta recente ela é bastante elucidativa. Considera-se remuneração de serviços profissionais para fins da retenção da contribuição, de acordo com o artigo 30 da Lei 10.833, e essa orientação vale para PIS e COFINS também, obviamente, como também pode ser considerado para fins do imposto de renda na fonte, no caso, lá também tem um item chamado programação. Os seguintes serviços técnicos de informática são considerados como serviços profissionais, aqueles citados naquela relação. Está lá o item 30 para nós. São considerados serviços técnicos profissionais de informática. Letra A, assessoria e consultoria em informática. B, desenvolvimento e implantação de programas, software, por encomenda para uso exclusivo, elaborado para certo usuário, ou que incluam fornecimento de suporte técnico em informática, compreendendo a atualização de programas, alterações, treinamento e serviços correlatos. Elaboração de projetos de hardware, desenvolvimento de melhorias ou de novas funcionalidades, a customização no software por encomenda para uso exclusivo, para atender às necessidades específicas solicitadas pelo cliente. Letra E, manutenção e suporte técnico remoto, desde que vinculados às atividades enumeradas nas alíneas B e D. Por outro lado, não se considera a remuneração de serviços profissionais na área de informática. A comercialização do software produzido em série, também chamado de cópias múltiplas ou padronizada. B, a licença de uso em caráter permanente de cópia de software de uso geral, não exclusivo, para uso em um mercado ou segmento de mercado. Letra C, o aluguel ou licença de uso provisória de cópia de software de uso geral, não exclusivo, para uso em um mercado ou segmento de mercado. D, a manutenção e o suporte técnico remoto de software de uso geral voltado a manter o software sempre atualizado. Considera-se manutenção para fins da retenção da contribuição ou do PIS e da COFINS os pagamentos referentes à manutenção de software de uso geral, licença de uso, por se tratar de manutenção de bens móveis. Aí estão, então, arrolados os dispositivos legais. Então, conclusão óbvia, interpretativa. É muito importante a discriminação desses tipos de serviço no contrato entre as partes e no documento de faturamento. Isso é fundamental. Como nós estamos vendo, os detalhes aqui são bastante delineados, bastante complexos. Existem possibilidades de enquadramento de algumas situações como serviços profissionais e existem outras que não são considerados como serviços profissionais. Deve haver essa discriminação nos contratos entre as empresas, tomadora e prestadora, como também o indicativo no documento de faturamento emitido pela prestadora. Já o suporte técnico na área de informática. Essa solução de consulta estabelece suporte técnico
Não há como se identificar caráter isolado em qualquer intervenção, tanto de manutenção preventiva como de manutenção corretiva, decorrentes de contrato de trato continuado, o que evidentemente inviabiliza sequer de se cogitar de aos pagamentos decorrentes de tais contratos se aplicar a exceção à obrigação da retenção, dirigida de forma expressa aos casos em que a manutenção for feita em caráter isolado. Ainda que verificada a contratação em caráter isolado, a prestação deve ser examinada à luz do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 1º da Instrução 459, indicando assim a obrigação, a identificação da obrigação e da retenção. E aí, os dispositivos legais pertinentes. Então, como nós estamos vendo, e vimos lá também no começo, a respeito da manutenção. Contrato de prestação continuada ou de mero conserto em caráter isolado. E aqui ele está respondendo que na área de informática isso é difícil mensurar o que é um mero conserto ou em caráter isolado um determinado procedimento. Já nos serviços de armazenagem, movimentação e transporte de mercadorias, esse ato declaratório interpretativo 38 de 2011, no que se refere à retenção das contribuições, ele diz ali que pagamentos efetuados por conta de serviços de armazenagem, movimentação e transporte de mercadorias, monitoramento da temperatura de contêineres, logística, armazenagem de contêiner, operador portuário, movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, atividades alfandegadas nas zonas de embarque de navios, locação de veículos, máquinas e equipamentos, por não se caracterizarem serviços profissionais previstos lá no dispositivo do Regulamento de Imposto de Renda, artigo 647, não estão sujeitos à retenção na fonte do imposto de renda e das contribuições. Já no caso de serviços de engenharia, nós temos ali a solução de consulta número 109, ela dispõe ali retenção na fonte, serviços profissionais, fundações para a construção civil. Não será exigida a retenção na fonte da COFINS, ou PIS e contribuição social, no caso de contratação de obras de fundações para a construção civil, abrangendo trabalhos de engenharia de caráter múltiplo e diversificado, como as que englobem serviços preliminares de engenharia, estudos, elaboração de projetos, etc., a execução física das obras e a sua fiscalização. Caberá a retenção na fonte dessas contribuições na hipótese de contratação de serviços de engenharia relacionados a obras de fundações para a construção civil, de forma isolada, tais como estudos geotécnicos, cálculos, projetos, consultoria, fiscalização e administração de obras. Obrigado e sucesso a todos.